Muito boa noite a todos e todas. Aqui, Felipe Mascarenhas, falando de Porto Alegre para o Centro Espírita Portal da Luz. Estava tão acostumado a estar presencialmente aí, pegar a Estrada do Mar para chegar aí no Portal da Luz, ouvindo o som do mar antes de começar a palestra, e agora estamos nesse formato, à distância, online, mas graças a Deus temos a possibilidade de nos encontrarmos aqui, não é? Quem quiser mandar algum comentário dizendo de onde está acompanhando, de qual cidade, é bacana também. Compartilhe aí para chegar em outros corações. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos iniciar então a nossa reflexão de hoje. Vou fazer uma prece, convidá-los a fazermos uma prece juntos aqui. E qualquer problema que vocês identificarem, por favor, mandem aqui nos comentários se travar alguma coisa. Mas vamos lá, vamos que hoje temos um tema, uma reflexão interessante para esses tempos, para esses dias. Agradecemos a Deus a oportunidade dessa noite, rogando a Jesus, nosso amigo e mestre, que esteja a inspirar e conduzir as nossas reflexões, nos dando o sustento na esperança, fortalecendo nossa fé, nossa boa vontade, nosso bom ânimo. Que cada um de nós receba os fluidos salutares de que mais necessita, possamos estar nessa noite em sintonia com os nossos mentores, com os benfeitores espirituais que nos amparam e conduzem na caminhada. Que assim seja. Então, caras amigas e amigos, escolhemos para a reflexão na noite de hoje esse título, Esperançar. Que mais nós precisamos, de que mais nós precisamos após um ano tão diferente, tão desafiador, com tantas mudanças, nós sendo compelidos a tantas mudanças, a tantas renovações, mudanças de hábitos, e estamos chegando ao fim do ano, nesse período em que o nosso coração se aproxima, vai cada vez mais se envolvendo nessa lembrança, nesses fluidos que o Natal nos traz, a lembrança da vinda do Cristo entre nós, da presença de Jesus. E é sempre esse momento em que nós voltamos a nossa mente para aqueles tempos da recuada Belém, naqueles dias em que o amigo e mestre se fez entre nós, se fez presente entre nós. Talvez nós pensemos que o mundo hoje é diferente, mas eu fico sempre impressionado quando leio uma mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, que está no prefácio do livro Trigo de Deus, pela psicografia de Divaldo Franco, em que a Amélia Rodrigues, quando começa a falar sobre aqueles tempos, sobre os tempos do Cristo e aquela época, ela fala o quanto aquele momento, aliás, ela fala o quanto aquele momento era difícil, duro, socialmente falando, em relação aos desafios individuais e coletivos que se experimentavam, mas é impressionante porque ela fala:
ainda hoje continua tudo igual, continuam os mesmos desafios. Ainda hoje permanecem as mesmas chagas morais. Nós muitas vezes douramos os nossos desenvolvimentos, nosso progresso, que passa muito mais, muitas vezes, pelo intelectual, sem que o nosso progresso moral acompanhe. Então, Amélia Rodrigues fala que muitos dos desafios que se vivia naquele tempo, nós vivemos ainda hoje. E, no entanto, as criaturas vão trocando de papéis. Nós, espíritos imortais, nessa jornada evolutiva, vamos trocando de posições. Se em uma encarnação vivenciamos a experiência de ser aqueles que excluem, que por vezes cultivam uma certa insensibilidade em relação à dor do outro, em reencarnações seguintes, em vivenciando novos desafios, lutas, em muitas vezes a consciência despertando também para as responsabilidades que nos cabem, nós trocamos de papéis. E é assim que muitas vezes aquilo que fazemos sofrer em uma reencarnação a outros corações, por vezes vamos experimentar aquela dor, aquela dificuldade numa outra encarnação, sofrendo as consequências dos nossos próprios gestos, dos nossos próprios atos. Assim, porém, a criatura vai se sensibilizando, vai flexibilizando muitas vezes o seu olhar, que pode ter se cristalizado em determinadas formas de pensar, determinadas ideias, concepções de sociedade, de individualidade, e assim trabalha-se o psiquismo da criatura, renovando-se, abrindo-se à sensibilização em relação à dor do outro. Mas naquele tempo em que Jesus vem ao mundo, vivenciavam-se então grandes desafios também. Mas a chegada do amigo de todas as horas é também um apelo profundo à esperança de iluminação das criaturas. Talvez essa seja a virtude mais importante a ser cultivada por aquele que abraça a filosofia do Cristo. Nos nossos tempos, em que o Espiritismo nos banha, o conhecimento nos banha o intelecto, talvez cultivar a esperança seja das virtudes mais importantes. Eu me lembro do capítulo do livro Boa Nova, Bom Ânimo. Esse é um capítulo muito especial, porque nós vemos lá o apóstolo Bartolomeu, que era dos mais dedicados. Ele era um dos apóstolos que mais abraçavam os ideais, as propostas com Jesus, estava sempre no trabalho. No entanto, lá no capítulo é dito que Bartolomeu, ele era triste, acalentava uma tristeza. E talvez muitos de nós tenhamos vivenciado um ano de grandes desafios mesmo, de tristeza. E quando nós falamos aqui que a esperança é um cultivo importantíssimo na vida do cristão, do espírita, não falamos, não me refiro, é claro, àquela posição da criatura que parece não ver as dores e as dificuldades que se sucedem, que estão acontecendo no mundo. Ou que numa espécie de cegueira mesmo, parece não perceber o momento difícil, o momento tão desafiador que nós estamos atravessando, que parece não ver que há dores e dificuldades. Mas,
conquanto perceba e veja essas dores e dificuldades, a sua compreensão em relação a tudo isso, a sua noção de que nós somos espíritos e de que essa experiência na matéria tem finalidades específicas, isso deve ser fator de transformação da nossa percepção da vida, da nossa percepção em relação a essas experiências, a esses desafios que nós atravessamos. Então, já não se trata de a criatura, em meio a um momento, a um ano de pandemia como esse que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas enfrentam dificuldades, desde dificuldades com a sua saúde, desafios com a sua saúde, seja a sua, seja na sua família, mas dificuldades financeiras, dificuldades de lidar com os seus sentimentos, de lidar com os seus desafios interiores, tantos quantos, e a pessoa, passando por isso, achar que não poderíamos nos entristecer em certos momentos, que não poderíamos experimentar em certas fases um desânimo, uma sensação de, meu Deus, o que é que está acontecendo? Faz parte vivenciarmos momentos em que nós vamos ter essas impressões, essas sensações. Nós somos criaturas sensíveis. A menos que nós tenhamos uma patologia que nos torna insensíveis à dor do outro, mas ainda assim nós sentimos. Nós experimentamos um mundo de emotividades, de sentimentos, e eles precisam ser trabalhados, educados. Então, quando nós falamos esperançar, e quando falamos que o cultivo da esperança é fator importante ao cristão, não falamos de negar ou de negar dores, de negar dificuldades, ou de viver numa espécie de ilusão em que tudo é felicidade, alegria, em que tudo são flores. Não. Mas o espírita, o cristão, a criatura que, entrando em contato com essas lições, toma a decisão de fazer da sua vida uma busca constante por viver esses valores, essas essências dessas lições, uma busca constante, um esforço, ela precisa compreender esses desafios com outros olhos, com os olhos do Espírito. E quando nós atravessamos uma experiência dolorosa, quando nós atravessamos lutas, desafios, com essa compreensão, nós começamos a nos transformar. Então nós vamos compreender que os momentos de tristeza têm a sua finalidade. Aquela emotividade, aquela emoção que por vezes ela quer nos puxar para baixo, ela precisa ser observada. Nós precisamos olhar para aquela tristeza e compreender que ela tem um papel, sem que ela nos tome por completo, sem que ela nos envolva e nos projete em experiências dolorosas, né? No sentido de nós sermos completamente dominados, envolvidos. É importante buscar ajuda pelos diferentes meios disponíveis, seja através do estudo, da reflexão em torno do Espiritismo, seja numa leitura edificante, na prece salutar, na psicoterapia, no apoio dos profissionais da área da saúde. Eu estou vendo aqui, né, o comentário aqui do Portal da Luz aqui, imagino que seja a Josi que está comentando, a dor é didática divina. Com certeza. Além de ser a dor ser
experiência inerente do plano evolutivo em que nós nos encontramos, a dor é algo que todas as criaturas que encarnam na Terra vão experimentar, porque ela é inerente ao nosso estágio evolutivo, mas ela tem as suas finalidades. Nós poderemos, pela nossa conduta, ampliar muitas vezes as dores, por condutas irresponsáveis nossas, por escolhas, mas é também um processo de amadurecimento espiritual. E lá no capítulo Bom Ânimo, Jesus, conversando com Bartolomeu, vai fazendo com que ele, vai propondo que o apóstolo experimente esse outro olhar, esse olhar de espírito, esse olhar de quem compreende que muitas vezes nós estamos imersos em determinadas vivências sem parar para refletir sobre elas. Nós estamos às vezes num trabalho ali, fazendo 1000 coisas, sem uma reflexão sobre as finalidades daquilo. Por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu estou desenvolvendo essa atividade? Então, eu separei aqui uma mensagem do benfeitor Emmanuel que nos fala sobre a esperança. Se nós estamos atravessando, cada um de nós está aqui agora acompanhando, teve experiências muito diferentes nesse ano. Vivenciou esse processo da pandemia, com desafios muito peculiares e característicos. Mas também, coletivamente, nós estamos atravessando uma experiência em conjunto. Apesar de estarmos vivendo um isolamento social, que é tão importante nesse momento, mas, coletivamente, nós estamos atravessando uma experiência. E é preciso pensar como nós estamos lidando com isso. Eu separei aqui essa mensagem do benfeitor Emmanuel, em que o título é Esperança. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, no capítulo 75. Ela é um comentário de Emmanuel à carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 15, no versículo 4. Quando Paulo diz assim: ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança. E o que é interessante que eu falava, o quanto é importante que, quando nós vamos aí lendo, estudando Espiritismo, vamos estudando Evangelho, que isso sirva para a nossa vida de esperança, de compreensão das experiências que nós estamos vivendo. E é o que Paulo está dizendo aqui. E o Emmanuel vai comentar em cima dessa fala de Paulo, quando ele diz: o que foi escrito antes precisa servir de inspiração, de perseverança para a nossa vida. Então, quando a gente pega um livro, que eu estou com um aqui que eu estava lendo antes, há 2000 anos, quando a gente pega aqui um Parnaso de Além Túmulo, quando nós pegamos essas obras, nós vemos aqui tantas histórias e comentários dos benfeitores, é preciso que isso sirva para nós, isso gere um impacto em nossa vida, para que nós tenhamos esperança. Perseverança. Olha o que o Emmanuel comenta em relação a essa fala de Paulo. Ele diz assim: a esperança é a luz do cristão. A esperança deve ser a nossa luz, a luz daquele que abraça a filosofia do Cristo. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum.
Ou seja, nem todos nós já temos uma fé robusta, desenvolvida, mas podemos ter esperança. Desenvolver essa esperança que nos move, que nos impulsiona, que nos sustenta mesmo. Esperança de que essa experiência reencarnatória é apenas um piscar de olhos. De que uma situação que nós estejamos vivendo, que seja extremamente difícil, às vezes um desajuste profissional, um desafio que seja familiar, questões sociais que nós atravessamos, elas são um piscar de olhos e um convite constante à nossa contribuição. A contribuição que nós possamos dar em desenvolvendo a nós mesmos e contribuindo com o desenvolvimento, com o aprimoramento das relações sociais, desse entorno que nos cerca. A esperança é a luz do cristão. Então ele diz, segue dizendo, né? A dor, a dor aí que a gente estava falando, a dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte. Ele coloca entre aspas, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. Olha aqui, né, o comentário do Emmanuel. A dor, ela agita muitas vezes, ela faz com que a gente se mova, se movimente, saia de uma determinada experiência. Às vezes a gente se acomoda, nós nos acomodamos em experiências que não são muito danosas, e se dependesse de nós mesmos, não nos moveríamos. Nós temos uma capacidade enorme de nos acostumar com coisas muito ruins, com situações muito, que às vezes nem precisávamos estar vivenciando. E às vezes é a dor que nos chacoalha e nos faz impulsionar e tomar a decisão de mudar, de sair daquela situação, de progredir, de avançar, de buscar a felicidade. Então muitas vezes a dor faz essa movimentação. Seja nessa circunstância, seja também quando nós estamos profundamente equivocados, mergulhados na experiência mesmo de fazer o mal, por exemplo. E conquanto recebamos muitos apelos amorosos, muitos convites da amorosidade e da bondade divina, é muitas vezes a dor que vai nos despertar e nos fazer compreender a necessidade de que o outro também sente dor, de que o outro também sofre, e aí vamos nos transformando. Mas, se vivenciamos esses desafios, essas trevas exteriores, a esperança é a luz interior. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira de sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Olha só. A esperança, ela mobiliza, ela muda a nossa forma de ver a vida. Esse sol que desce de cima, que ilumina, que dissipa as sombras. Às vezes a gente está atravessando esse momento agora que nós estamos vivenciando. Passamos um ano tão difícil. São tantos desafios. São tantas coisas acontecendo. E só a palavra esperança, já é como um sol que chega e nos
nos convida. Calma, calma. Olha de novo. Olha de novo para esse momento, para essa situação. Olha para dentro de ti e procura compreender o que me cabe agora. O que me cabe nesse momento. E mesmo quando nós conseguimos olhar para nós e reconhecer as nossas fragilidades, a tristeza que por vezes se aproxima de nós diante, de uma pandemia como essa, de desafios de companheiros que caminham ao nosso lado. E aí nós olhamos para nós, reconhecemos as nossas chagas morais, e em reconhecendo isso, pensarmos, meu Deus, me ajuda a mudar isso. Que eu possa aprender com essa chaga, com essa dificuldade, ou com essa característica minha que eu ainda trago. Me ajuda a transformar essa característica. E isso já nos dá esperança de que nós estamos em processo de transformação. Estamos num processo de renovação, de modificação. Então ele ainda diz: a noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, a criatura humana, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho. Porque nós somos alunos, nós somos estudantes dessa grande escola que é o planeta Terra, que é a jornada do Espírito. Nós estamos em aprendizado. Em quantas provas nós já falhamos? Quantos desafios nos chegam todos os dias e nós tropeçamos, mas em quantos nós acertamos? E a esperança é essa força que nos envolve, que nos fala dos destinos sublimes que nos aguardam, dessa trajetória que nós percorremos como espíritos em evolução. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, diz o Emmanuel, mas a confiança do Cristo é sempre maior, sempre paciente, aguardando, com novas possibilidades, porque é lei da natureza. O progresso, a evolução do ser, é lei da natureza. Nós estamos imersos na vivência dessas leis. Então, nós sabemos que vamos progredir, que vamos avançar, que nos tornaremos melhores. Essa compreensão em si já nos enche o espírito de esperança, porque sabemos que a criatura que hoje está mergulhada no mais doloroso processo de crueldade por vezes, é alguém que se transformará no curso do tempo, assim como nós, assim como cada um de nós. Temos nos transformado no curso dos tempos, assim como todos os seres que realizam sua trajetória evolutiva, que se conectam nessa grande teia da vida, conectados, reagindo uns sobre os outros, em que nós nos vinculamos, nos reencontramos, nos reaproximamos, nos afastamos, mas sempre conectados
vivendo uns com os outros e nesse processo avançando. E Emmanuel conclui a mensagem dizendo: imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Nós trazemos conosco essa esperança. É preciso, mais do que nunca, fazê-la acender em nós. Mais do que nunca. Nós estamos na reencarnação mais importante de todas, para cada um de nós. Porque somos hoje o ponto alto da nossa evolução. O resultado desse processo, dessas várias experiências. Então, nesses tempos que se apresentam desafiadores, que nós façamos acender em nós essa luz, a luz da esperança, que nós possamos esperançar. São tantas mensagens dos benfeitores espirituais que falam da esperança. Para Paulo de Tarso, que traz o versículo comentado por Emmanuel aqui, a esperança era sempre uma companheira. Aliás, seria Abigail que deixaria para ele a lição do ama, trabalha, espera, perdoa. Mas esse espera de Abigail é de esperançar. É de aguardar o tempo oportuno também, mas é um esperar de esperançar, esperançoso, de movimento, de trabalho, de quem acende essa luz no seu íntimo. Então, caminhemos, ainda que com os pés chagados, ainda que com as mãos calejadas, ainda que com o coração em lágrimas, caminhemos com esperança. Caminhemos. Nós somos seres muito especiais. Não cada um individualmente, mas nós somos espíritos. Nós estamos imersos em um mundo de um Criador sublime. E cada um de nós tem finalidades muito elevadas. Procure, nas preces de cada dia, agradecer a sublime dádiva da vida e pedir a Deus a força e a luz da esperança para cada novo dia. Que esse período de final de ano seja para cada um de nós, de Natal, de final de ano, seja para cada um de nós um período de reflexão, de compreensão, de transformação e de novos propósitos. Tenhamos esperança sempre. Os benfeitores espirituais caminham conosco, prosseguem ao nosso lado, nos inspirando, nos amparando e compreendendo também as nossas limitações. Eu agradeço muito a atenção de todos. Acredito que já estou no meu tempo aqui, mas que nós possamos aí então fazer esse final de ano com muita esperança, gente, lembrando da importância da prece nesses tempos, de uma leitura edificante, do exercício da tolerância, da compaixão. Tá bem? Saudades de estar por aí,
que, se Deus quiser, em breve poderemos estar fisicamente juntos, com novos hábitos, mas seguindo, prosseguindo em nossas caminhadas. Vamos fazer uma prece para encerrar? Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, ao acaso, um poema aqui do Parnaso. Vamos ver o que vai sair aqui. Ver aqui. O que o Parnaso... Nossa, peguei uns grandões aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Deixa eu ver de qual espírito que é esse poema aqui do Parnaso. Nossa. Cruz e Souza. Quanta vez eu fitei essas fronteiras, horizontes, estrelas, firmamentos, presa de sonhos e estremecimentos, de esperança nas horas derradeiras. Vocês viram que eu abri o acaso, né? Ah, meus longínquos arrebatamentos, amarguras e dores e canseiras, que vos fostes nas lágrimas ligeiras, como folhas levadas pelos ventos. Quanta vez, abafando os meus soluços, como errado viajor que cai de bruços, sob a íngreme estrada da agonia, ensináveis-me a ler a Bíblia Santa, desta vida imortal que se levanta numa alvorada eterna de alegria. Que esse poema envolva cada um dos nossos corações. Nós agradecemos a Deus e aos benfeitores espirituais que se fizeram presentes nos nossos lares nesse momento, pedindo que tenhamos todos um final de ano de muita esperança, de muita responsabilidade, que o momento nos pede, que os amigos e amigas espirituais consigam acessar cada um dos nossos pensamentos a fim de nos inspirar nas melhores decisões, nas melhores escolhas. Em teu nome, amigo e mestre Jesus, nós agradecemos muito o encontro dessa noite e encerramos o nosso encontro. Que assim seja. Então, um grande abraço a todos, os meus amigos e amigas aí de Rondinha. Sempre muito bom estar aqui com vocês, tá? Até a próxima. Um grande abraço.